A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos dar início, vamos orar. Pai querido, obrigado, porque nesta noite foi servido ao nosso bom Deus nos permitir estar aqui. Nos dirige, nos orienta, quando agora vamos juntos aqui estudarmos. Dar-nos a compreensão das verdades da Escritura Sagrada. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Pediu o Vando ajudar aqui na distribuição. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 1, lermos do verso 18 ao verso 21. Romanos capítulo 1, o verso 18 até o verso 21. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Bom, nós hoje vamos tratar o capítulo 4 do livro 1. E a apostilazinha que vocês receberam aí começa com uma citação da exposição aos Romanos, onde Calvino diz assim: o Senhor frequentemente frustra os propósitos dos seus santos com o fim de humilhá-los e, através de tal humilhação, ensiná-los a sujeitarem-se à sua providência, da qual dependem. Estritamente falando, contudo, seus planos não são frustrados, visto que não alimentam nenhum propósito à parte da vontade divina. Interessante que Calvino diz aqui, a ideia de que quando Deus frustra, Ele o faz para nos humilhar. Mesmo assim, ele é fantástico no que ele diz, quando ele diz assim: estritamente falando, contudo, seus planos não são frustrados. Mas por quê? Calvino então diz: visto que não alimentam nenhum propósito à parte da vontade divina. Aquela ideia de que a frustração não é plena, é temporária. Mesmo que nossos planos sejam frustrados pelo propósito divino, por causa da providência de Deus, isso não nos traz frustração, porque nós estamos à mercê da vontade divina. Como Calvino de fato nos conduz à ideia de que ser piedoso é glorificar a Deus e conhecê-lo plenamente. Hoje nós temos aí um resumo do capítulo 4, e tem um erro aí depois na apostila, aí não é 3, mas é o capítulo 4 das Institutos da Religião Cristã em Comentários. Então o título do capítulo 4 em duas versões aí de língua portuguesa. A primeira, nós temos aí as Institutas ou Tratado da Religião Cristã, volume 1, edição clássica do latim, Cultura Cristã, 1985. E o título do capítulo 4 nessa edição, traduzido pelo Dr. Valdir Carvalho, diz assim: este mesmo conhecimento é sufocado ou corrompido, em parte pela ignorância e em parte pela depravação. Abaixo eu listei aí os subtítulos que são dados nos capítulos dentro. Esses subtítulos, nós já falamos um momento ou outro aqui, não são da Instituta. Calvino não colocou subtítulos. São acréscimos dos editores posteriores. Então, o que diferencia, por exemplo, essa edição aqui da Unesp, da edição que eu estou citando aqui, que as citações vêm no corpo da apostila, é que eles possuem esses subtítulos. Ajudam muito, porque eles vão identificar os assuntos que estão dentro. Por exemplo, primeiro assunto aí, superstição. Segundo assunto, apostasia. Terceiro assunto, idolatria. E o quarto assunto,
hipocrisia. Então, o texto das Institutas na Unesp não tem, só tem um título original, que vem logo abaixo aí, a Instituição da Religião Cristã, Unesp, 2008. O conhecimento de Deus é enfraquecido ou corrompido, em parte pela ignorância e em parte pela maldade. Vocês já perceberam aí a mudança na tradução. A nós nos é comum o uso, por exemplo, do termo depravação. Eu não sei se na contribuição dos autores não são protestantes, alguns deles, na tradução da Unesp, a universidade optou pelo termo maldade, por exemplo. Então, nós sabemos que tem uma diferença grande entre maldade e depravação, no que diz respeito à doutrina, mas nada que vá nos atrapalhar. Por isso, a minha orientação, sempre que possível, vocês lerem mais de uma versão. Dia 28 de maio eu não estarei presente, vou ao Rio de Janeiro, estará no Brasil o Dr. Burkes, ele é editor do livro Calvino, Vida, Obra e Amor, pela editora Fiel. Ele vai estar no Brasil, vou estar participando lá de uma conferência, eu não estarei aqui. Ele vai estar aqui falando nesse dia o reverendo Carlos Henrique, ele vai estar falando a vocês para dar continuidade, para não acontecer interrupção. E eu o instei a fazer isso, trazer, quando ele vem fazer a apresentação a vocês, as várias versões, porque tanto na edição especial publicada pela editora Cultura Cristã, com notas do reverendo Emerson Maia, nós temos ali várias edições entre a primeira edição e a última edição das Institutas. Então, tem algumas mudanças interessantes. Então, é sempre propício nós observarmos isso. Então, as versões trazem essas nuances que, quando nós comparamos, ajuda bastante. Bom, então entrando aí no livro 1, capítulo 4, ponto 1. Calvino considerava superstição a vancuriosidade e o desejo desordenado de conhecer mais do que é próprio a respeito de Deus, o que leva à falsa confiança. Em qualquer dos casos, o homem é inexcusável. Então a gente precisa entender o seguinte: o que Calvino vai começar tratando aqui? Nós temos que ter muito cuidado nos nossos estudos teológicos. Qual é o nosso desejo quando estudamos as Escrituras? É responder nossas perguntas, os nossos porquês, alguns dos quais até afrontam a sabedoria do próprio Deus. Por que eu quero saber determinadas coisas? Ou às vezes não é comparar, às vezes a gente suscita no nosso coração a ideia de que nós sabemos mais, que talvez Deus tenha errado, talvez as Escrituras não estejam certas. Nós temos que ter muito cuidado. Então eu começo considerando a ideia de que Calvino, ele considerava tanto a superstição quanto a vancuriosidade. Muito cuidado. Por que você está querendo saber aquilo na Bíblia? Qual a ideia de conhecer aquele assunto? Então a vancuriosidade é muito perigosa. E um desejo desordenado de conhecer mais do que é próprio a respeito de Deus. Até onde Deus tem se revelado, nós não temos de fato impedimento nenhum de conhecer. Mas nós não podemos ir além disso. Então nós temos que ter muito cuidado quando estudamos Deus. E aí nós entramos então no texto das Institutas, e hoje nós vamos continuar fazendo aquilo que Calvino nos chamou lá no início. Sempre quando estudar as Institutas, recorrermos aos comentários bíblicos que ele escreveu. E ele começa então o capítulo 4 falando assim: assim como a experiência revela que em todos está incutida uma semente da religião inspirada por Deus, dificilmente se encontrará um entre 100 que não se fomente em seu coração. No entanto, não há ninguém em que ela amadureça a ponto de o fruto aparecer no tempo certo. Seja porque alguns se desvanecem em suas superstições, seja porque, dada a obra maliciosa, afastam-se de Deus. Todos degeneram no seu verdadeiro conhecimento. Assim ocorre que não resta no mundo nenhuma verdadeira piedade. Então, Calvino começou dizendo o seguinte: Deus colocou, nós vimos semana passada, em cada homem uma semente da religião. E o homem vai, vez ou outra, expressar isso, que é adorando o sol, a criação, ele mesmo. Alguma coisa ele vai invocar por Deus por causa dessa semente. Mas Calvino diz que mesmo que tendo essa semente, nenhum homem por si mesmo consegue produzir fruto.
fruto de uma piedade autêntica. Geralmente ela vai ser desvirtuada ou não vai produzir frutos que glorifiquem a Deus. Então, o homem, apesar de possuí-la, não é suficiente. Na teologia sistemática, nós vamos diferenciar entre a revelação geral e a revelação especial. Sem a revelação especial, ninguém consegue produzir frutos de piedade autêntica. Vocês devem se lembrar que eles têm participado da série de sermões já em 2 Pedro. Pedro declara que tudo para a vida e a piedade nos foi dado em Cristo. Quem não tem Cristo não pode ter. Então, mesmo que cada homem tenha a semente da religião dentro de si, jamais ele alcançará conhecimento de Deus por si mesmo. Só se Deus motivar nele isso através da revelação especial e da ação do Espírito. Sem isso, ele não consegue desenvolver. Ele tem, mas não desenvolve. Então, a ideia que Calvino apresenta inicialmente é esta. A vaidade unida à soberba mostra-se nisto. Os homens miseráveis, na busca de Deus, não se elevam acima de si, como seria esperado, mas querem medi-lo segundo a dimensão do seu entorpecimento carnal. E aí é o que eu sempre tenho discutido. Eu faço questão de, quando chego na igreja, o primeiro estudo é o ser de Deus. Nós não compreendemos Deus e queremos medi-lo a partir de mim. As minhas leis, as minhas experiências, nenhuma delas se aplicam a Deus. Por exemplo, vocês estão sujeitos à lei da gravidade? Estão? Dá um pulão aí bem alto para você ver o que acontece. Vai cair no chão. Deus está sujeito à lei da gravidade? Não, ele fez o machado flutuar. Eu posso aplicar a minha experiência em relação à lei da gravidade a Deus? E eu posso pegar a experiência dele de Deus em relação a essa lei e aplicar a mim? Não, eu não conheço, porque pertence a ele, é referencial ao ser dele. Só ele está livre da lei da gravidade, eu não estou. Por isso eu não posso pegar nada de referência dele e aplicar a mim, porque eu não vou compreender. Eu nunca vivi num ambiente sem gravidade, nunca. Então eu não posso dizer como é. E mesmo que eu experimente, vai ser mecânico, porque eu vou ter que ir para o espaço ou pegar um voo e na atmosfera fazer alguns movimentos que vão me liberar temporariamente. Mesmo assim, isso não se aplica a toda a minha realidade, só se aplica àquele momento. Para Deus não funciona assim. Em todo instante ele está livre dessa lei, ele não está debaixo dessa lei. Então eu não posso aplicar a ele nada disso. E Calvino então diz que a vaidade unida à soberba mostra-se nisso. Os homens miseráveis, na busca de Deus, não se elevam acima de si, como seria esperado, mas querem medi-lo segundo a dimensão do seu entorpecimento carnal. Então eu quero aplicar as minhas experiências a Deus. E aí o que acontece? Arminianismo. Deus não pode, né? É injustiça de Deus. Quem disse que Deus é injusto? Ele é em essência justiça. Então nada do que ele faz é injusto. Mas aí, como ele mede-se a partir de si mesmo, o que vai acontecer? Eu não acho justo isso. Vocês concordam? É porque eu estou medindo a partir de mim. E a partir de mim, qual é o princípio que coordena e dirige meu coração? Aquele que o diabo colocou em nossos corações através de nossos pais. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E outra mentira que ele implantou e que permanece é: se você comer, não morrerá. Mas Deus tinha dito: Eva, se comer, Adão, se comer, vocês morrem. Mas o diabo disse que morrer nada. Daí a gente então, toda vez que pensa em morte, a gente fala: mas Deus não pode matar. Deus, a gente ainda traz no coração aquele mesmo princípio instaurado lá na queda, questionando ele sobre a morte. Não pode matar, não pode levar ninguém, não pode acontecer, é injusto. Não, ele é. Daí eu já falei aqui, eu oro muito sobre isso. Oro muito sobre isso. Que Deus dirija o meu coração para que esse pensamento bíblico permaneça em mim continuamente. Se meus filhos crescerem, não se tornarem cristãos, se tornarem vasos de desonra, ímpios, e forem condenados por causa disso, Deus é justo. Eu devo glorificá-lo nisso. Se Deus os usar e os transformar em vaso de honra e servirem a Deus, eu devo glorificá-lo do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus. Porque a nossa tendência é: Deus não pode fazer isso. Então, Deus pode.
Daí Calvino então diz que o homem então usa a sua própria medida para Deus e não funciona. Não há nada das nossas perspectivas que se encaixem nele. Negligenciada a verdadeira procura, passam por alto, por curiosidade, a vãs especulações, e assim não apreendem a Deus tal como ele se oferece, mas o imaginam tal como que fabricam com a sua temeridade. E aí a gente começa então a imaginar Deus nas nossas perspectivas e começamos a fabricar um Deus conforme os nossos moldes. Eu temo muito isso na teologia. Por isso que a teologia ela precisa ter uma única origem, as Escrituras Sagradas. E toda vez que existe alguma questão que a gente não tem um ponto claro nas Escrituras, eu sou bem sincero em dizer, a Bíblia não diz claramente, por inferência nós entendemos, mas a gente não pode dizer que seja assim, porque senão a gente começa a fabricar um Deus à nossa imagem. A gente tem que olhar para o que ele se revela nas Escrituras. Deus revelou, está ali revelado. Ele não revelou, é encoberto, pertence a ele. E eu tenho que me calar e me aquietar. E eu gosto muito da definição do apóstolo Paulo sobre mistério. E às vezes é um mistério, pertence a ele. E aí eu tenho que me aquietar naquele momento e não posso avançar além disso. Calvino então diz: depois, o que quer que realizem para o culto ou ao serviço de Deus, não podem consagrar a ele, porque em seu lugar cultuam não a ele mesmo, mas antes a ficções e sonhos de seus corações. Interessante isso. Olha o evangelicalismo aqui e o catolicismo romano se apresentando. Depois então de fabricarem um Deus a partir deles mesmos, da sua perspectiva, eles então começam a realizar um culto, um serviço a Deus. Mas Calvino diz, não podem consagrar-se a ele, porque em seu lugar cultuam não a ele, Deus, porém a ficções e sonhos dos seus corações. A Confissão de Fé de Westminster, retratando isso aqui, diz que qualquer forma de adorar a Deus que não esteja prescrito nas Sagradas Escrituras, ou é invenção do coração dos homens, ou é do diabo. Então eu não tenho que inventar nada novo, é aquilo ali mesmo, né? É isso mesmo, não posso ficar inventando nada. E a gente às vezes começa a fazer um Deus no nosso coração e começa a inventar coisas no culto, né? E dá mortal no culto e tal, né? Pula para lá, pula para cá, faz né, malabarismo. E aí vão inventando várias situações que não podem agradar a Deus, porque Ele não pediu, Ele não ordenou. E aí eles fazem por causa do coração. E aí geralmente a justificativa é bom, é agradável. Bom, é agradável a quem? É bom a quem? Né? Geralmente a própria pessoa. Sim, dona Dulce? Fala aqui para poder sair lá na filmagem. Quando assim, muitas vezes a gente ouve um sermão e aquele mesmo sermão ele tem assim interpretações diferenciadas em que a gente muitas vezes fica na dúvida, quem é que está certo? Pela leitura da palavra existe essa dualidade das coisas. Então, vamos lá. Primeiro princípio, a nossa regra é a Bíblia. É pela Bíblia que a gente vai discernir. Então, a partir dela. Eu devo tomar, então, tudo que eu ouço e usá-la como parâmetro. Se contrariá-la, então, já a princípio não serve. Porém, pode haver dois princípios no mesmo sermão. O sermão tem uma verdade única, um único conteúdo, o texto bíblico. Porém, ele pode ter aplicações diferenciadas. Então, às vezes eu ouço um sermão, ele tem uma aplicação por um ministro, e um outro ministro no mesmo texto, no mesmo sermão, no mesmo texto, pode ter uma outra aplicação. Então, a gente tem que verificar se a aplicação está sendo feita outra aplicação, ou se ele está deturpando o texto. Então, esse é o princípio, tá? Ok? Bom, vamos avançar então. Calvino diz assim: Paulo censura claramente essa depravação, dizendo que eram tolos desejando ser sábios, Romanos 1, 22. Então lá no capítulo 1, verso 22, Paulo vai dizer que esses que tentaram a partir de si elaborar uma adoração a Deus, tornaram-se tolos, loucos. Passando a outra página da nossa apostila aí, nós temos um texto para leitura paralela no capítulo 4.1, que é o comentário de Romanos, João Calvino, edições Paracletos.
texto do verso 18 ao verso 21, nós lemos no início. Como eu falei, o desejo de Calvino é que as institutas fossem estudadas junto com os comentários. Então eu vou ler para vocês. Aqui são anotações, tá? Não é cópia pirata, não. Tá? Os comentários estão lá no gabinete pastoral, senão eu encher de livro aqui. Hoje nós vamos ler nos comentários em Romanos e 2 nos Salmos. Então eu não trouxe, eu anotei aqui. Não há autorização para imprimir nenhuma das cópias das institutas, nem dos comentários. Eles ainda estão sendo vendidos no Brasil, então não tem esse negócio de domínio público que falam, né? Não tem isso não, tá bom? Se você desejar, você pode adquiri-los. Bom, mas o comentário de Romanos diz assim: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, verso 18. Calvino comentando diz assim: o apóstolo apresenta agora um argumento com base numa comparação de postos, a fim de provar que a justiça só pode ser concedida ou conferida por meio do Evangelho, pois ele demonstra que sem este todos os homens estão condenados. A salvação, pois, será encontrada unicamente no Evangelho. A primeira prova confirmativa que ele adiciona consiste no fato de que, embora a estrutura do mundo e a mais esplêndida ordem dos elementos deveriam induzir o homem a glorificar a Deus, todavia não há nada que o desobrigue de seus deveres. Isto é prova de que todos os homens são culpados de sacrilégio e de ingratidão ignóbil e iníqua. Então, Calvino começa dizendo o seguinte: tem aquela semente da religião, que ele falou no início, que está deturpada por causa da depravação. Então ele nunca consegue fazer essa semente se transformar em uma árvore que vai produzir frutos. Apesar disso, ele não está desculpado. Por quê? Ela não produz porque o próprio homem é pecador. A culpa é do homem. Então o pecado é dele, é ele que impede o florescimento dessa árvore. Há quem sugira que esta é a primeira proposição de Paulo, de modo a iniciar seu discurso com arrependimento. Porém, sinto que é aqui que Paulo começa o seu tema controversial, e com o tema central foi afirmado na cláusula precedente. Seu objetivo é instruir-nos sobre onde a salvação deve ser buscada. Ele garante que só podemos obtê-la por meio do Evangelho, mas visto que a carne não se humilhará voluntariamente ao ponto de atribuir o louvor da salvação exclusivamente à graça divina, o apóstolo mostra que o mundo todo é culpado de morte eterna. Segue-se deste fato que devemos reaver a vida por algum outro meio, visto que por nós mesmos estamos todos perdidos. Um exame cuidadoso de cada palavra nos será de grande valia, a fim de entendermos o significado da passagem. O interessante é quando Calvino diz assim, que o propósito de Paulo aqui é nos mostrar que a salvação só pode ser alcançada por meio do Evangelho, mas visto que a carne não se humilhará voluntariamente ao ponto de atribuir louvor da salvação exclusivamente à graça divina. Se diz alguém, vai discutir comigo que Noé achou graça diante de Deus. Eu falei, sim, é isso aí mesmo. Não, mas ele não era um homem justo, íntegro, não era ele? Eu falei, sim, não duvido disso também não. Mas o texto diz que ele achou o que diante de Deus? Graça. O que é graça? Favor imerecido. Sem graça da parte de Deus, ele não seria justo e íntegro. Ele era, sem dúvida. Mas não há um justo de sequer. Falei, não há mesmo não. Ele se tornou porque ele achou graça em Deus. Até lá ele achou graça em Deus. Não tem espaço para o arminianismo, nem Noé. Nem Noé. E aí Calvino diz que o nosso grande problema é que nós não queremos depositar em Deus a ideia de que é Ele que nos salva pelo Evangelho. E lutamos dentro de nós contra isso. Eu falo sempre que o verdadeiro Evangelho começa a nascer dentro de nós quando nos humilhamos de joelhos na presença de Deus. Sem cairmos diante dele, não nos converteremos. Enquanto você permanecer de pé, você nunca se tornará um servo dele. Então Calvino já começa tratando disso. E aí ele então, no verso 19, vai dizer o seguinte: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo assim designa com a propriedade ou expediente para adquirirmos conhecimento acerca de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1 das Institutos da Religião Cristã. Indica tudo o que se presta para anunciar a glória do Senhor, ou, o que é a mesma coisa,
tudo quanto deve induzir-nos ou incitar-nos a glorificar a Deus. Isto subentende que não podemos compreender plenamente a Deus em toda a sua grandeza, mas que há certos limites dentro dos quais os homens devem manter-se, embora Deus acomode a nossa tacanha capacidade. E Calvino diz então que Deus vai se adequar a nós. Eu nunca espero que o meu filho Isaac, de 4 anos, converse comigo face a face, ou na mesma linguagem que me é apropriada. Eu sempre preciso adaptar a minha linguagem para falar-lhe, e eu sempre preciso me abaixar à altura dele. Os pais fazem assim, tomam os filhos no colo, falam-lhes na linguagem que lhes é apropriada, explicando às vezes detalhadamente, por mais difícil que seja, né? Os porquês são ilimitados. Mas por quê? Aí você, mas por que isso? Aí você vai até por quê, e nunca acaba. Deus faz assim conosco. Mas aí Calvino diz que ele vai se revelar até o ponto determinado. Nós nunca conheceremos a Deus, o Pai. Ninguém jamais o viu e ninguém o verá. Lá na glória nós o veremos em quem? No Filho. Quem vê o Filho vê o Pai. Então é no Pai que o Filho será, no Filho que o Pai será manifestado. É nele que veremos o Pai. O Pai mesmo não. Tá? É impossível. Então a ideia de conhecimento pleno do Pai é impossível. Então, até onde Ele permite, nós o conhecemos. Até onde Ele se revela, nós o conhecemos. Toda declaração que Ele faz de si mesmo, então, vem da parte dEle. Portanto, somente os estultos é que buscam conhecer a essência de Deus. Então, é a estultícia do homem. Nós nunca vamos conhecer a essência de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu nem lembro mais quem foi, falou assim: pastor, acabaram minhas ideias que eu tinha desde a infância, de chegar no céu e fazer perguntas para Deus. Ninguém vai fazer pergunta para Ele. Deus não está lá para isso. O que nós vamos fazer no céu? Glorificá-lo. Somos servos. A ideia de que Deus está lá sentado numa cadeira, né, um velho de barba, você chega lá e Ele fica respondendo você: Adão tinha umbigo? Aí Deus: não tinha não. Tem outra pergunta aí: a árvore lá era maçã ou jaca? Fica fazendo pergunta besta para Deus. Não tem cabimento isso. Então a essência dele nós não vamos conhecê-lo, nem vamos experimentar da presença do próprio Pai. Calvino então continua e comentando o verso 20 ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente vistos. Deus em si mesmo é invisível, porém, uma vez que Sua Majestade resplandece em todas as suas obras e em todas as suas criaturas, os homens devem reconhecê-lo nelas, porquanto elas são viva demonstração de seu Criador. Por essa razão, o apóstolo, em sua epístola aos Hebreus, chama o mundo de espelho ou representação. No latim, speculatio spectacula. Então, Calvino diz que, e eu vejo um problema em Calvino, é esse: Calvino declara que Paulo é o autor de Hebreus. Na verdade, hoje nós já entendemos que nós não conhecemos o autor de Hebreus. É um nome que a Bíblia não declara, quem a gente não tem como saber. Mas ele diz que é Paulo. E ele então joga que Paulo lá em Hebreus diz isso, que a gente não consegue conhecer plenamente, mas que Deus se manifesta no espelho. Qual é o espelho? A criação, o mundo criado. E aí na Epístola aos Hebreus, o capítulo 11, verso 3, ele diz que através das coisas invisíveis, ele não apresenta detalhadamente todos os atributos que podem ser considerados pertencentes a Deus, porém nos diz como chegar ao conhecimento de seu eterno poder e divindade. Aquele que é o autor de todas as coisas deve necessariamente ser sem princípio e incriado. Ao fazermos tal descoberta sobre Deus, sua divindade se descortina diante de nós. E essa divindade só existe quando acompanhada de todos os atributos divinos, visto que todos eles se acham incluídos nesta divindade. Então, o seu eterno poder tem se manifesto sim. Os seus atributos têm se manifesto na criação. Quais? Não tem como saber. Quantos? Não tem como saber. Mas eles estão se manifestando. Ora a gente vê a beleza da criação, ora a gente vê a sabedoria, ora a gente vê o poder dele em sustentar tudo. Eles vão se manifestando e nós os vamos percebendo na criação. Verso 21, Calvino diz então: tendo conhecimento de Deus. E ele então comenta. Ele claramente afirma aqui que Deus pôs o conhecimento de si mesmo nas mentes de todos os homens.
Em outras palavras, Deus tem assim demonstrado sua excelência por meio de suas obras, a fim de levar os homens a verem o que não buscam e conhecer de sua livre vontade, ou seja, que existe Deus. É por isso que Paulo diz, eles são indesculpáveis. Porque a semente da religião unida à glória dele que se demonstra na natureza, o Salmo 19 nós vimos semana passada, não foi? Acho que foi semana passada. Ele manifesta quem ele é. E aí mesmo que o homem diga que não existe Deus, ele vai ser incomodado. Por isso que eu falei, não tem tese nas livrarias que não existe Papai Noel, vocês já viram? 20, 30 volumes. Alguém aqui o pai teve que reunir para explicar. Você me achou, não tem Papai Noel, acabou. E ninguém vive hoje, papai, porque não existe. Então a gente deixa, esquece, acaba com a história. Por mais que você tenha crido quando era pequeno, isso acaba. E ninguém fica escrevendo tese. Mas quando se diz respeito a Deus, as livrarias estão repletas de livros. Há movimentos, dos ateus existentes em todo lugar. Porque a existência os incomoda a ponto deles terem que ir contra. Um dia desse o Isaac falou assim, ele foi para o escritório comigo à noite, eu fui trabalhar de noite, ele quis ir junto. E nós estávamos voltando, já era 10 horas. E aí eu não ligo luzes, eu só ligo a luz onde eu estou. E na hora que eu saí do escritório, ficou tudo escuro. Aí ele olhou assim para o corredor da igreja lá, olhou para um lado, para o outro. Pai, eu estou com medo. Eu falei, não precisa ter medo não, você está com o papai. Aí fomos descendo a escada, no escuro, quando chegou aqui no corredor, tudo escuro. Ele, pai, estou com medo. Medo de quê? Monstro. Eu falei, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Aí ele, pai, eu falei, pode ficar tranquilo. Aí fomos andando, quando chegou lá na porta de casa, eu falei, você viu? Tem monstro? Ele, não. Eu falei, pronto. A não existência é a melhor arma que eu tenho. Eu vou fazer outra coisa? Correr, gritar, assustar? É só ir com calma, a gente vai chegar até lá e ele vai ver que não tem nenhum monstro. Acabou, eu não preciso mais explicar para ele. Toda vez que eu venho, ei filho, não pai, não tem monstro não. Ele viu que não tem. Agora eu pergunto para ele se tem Deus. Tem uma semente e tem uma criação incomodando ele dia e noite que há Deus. E aí ele então precisa responder a isso. Ponto 4.2. Negar o governo e a providência de Deus é o mesmo que rejeitá-lo deliberadamente. Então aqui eu já começo convidando-os a uma meditação séria. Quando você nega o governo ou a providência de Deus, você o rejeita deliberadamente. Deus está governando o universo e pela providência dele dirigindo todas as coisas. Negar qualquer uma dessas duas doutrinas é negá-lo deliberadamente. Bom, Davi fala da semelhança desses dois tipos de rejeição nos Salmos 14:1, 36:2, 10, 4 e 11. Comentando o Salmo 10:4, Calvino diz: por estas palavras, entendo que pela sua presunção atrevida, subvertem toda piedade e justiça, como se não existisse Deus algum assentado no céu. Se realmente crescem que Deus existe, o temor do juízo futuro os refrearia. Comentário, o livro de Salmos, edições Paracletos, o volume 1, página 211. Eu esqueci de pôr o volume aí, vocês podem acrescentar. E também esqueci de ler o Salmo. Eu estou supondo que vocês conhecem de cor os Salmos, Vamos ler lá o Salmo 10, o verso 4? Eu acho que pelo menos esse vocês sabem, O 23 todo mundo sabe, aí eu nem pergunto. Salmo 10, o verso 4. Quem encontrar pode ler, por favor. Então o perverso ele não investiga. E quais são as cogitações dele? Não há Deus. Bom, nós temos então agora o ponto 2 aí das Institutas, que diz assim: quando Davi disse que os ímpios e os insensatos sentem em seu coração que não há nenhum Deus, Salmo 13:1, primeiro se restringe àqueles que, sufocada a luz natural, propositadamente se tornaram insensíveis. Qualquer um que seja indulgente consigo, esquecendo o julgamento celeste, nega a existência de Deus. É este o justo castigo de Deus: endurecer os corações de tal modo que os ímpios, depois de fechados os olhos, ao ver,
não enxerguem. Davi, em outro lugar, é um ótimo intérprete de sua sentença, quando diz que não há temor de Deus ante os olhos dos ímpios, Salmo 36:2. E ainda, eles aplaudem a si mesmos orgulhosamente nas maldades, porque se convencem de que Deus não vê, Salmo 10:11. Bom, de novo agora eu vou nos remeter aos comentários dele. E o comentário dele nos Salmos diz assim, livro dos Salmos, o volume 1, Salmo 14:1. No início, o salmista descreve o perverso menosprezo a Deus, em que quase todo o povo havia caído. Para imprimir mais peso à sua queixa, ele apresenta a Deus mesmo como a falar. Depois ele anima a si e aos demais com a esperança de um remédio, o qual ele mesmo se assegura de que Deus logo providenciará, embora no interim ele gema e sinta profunda angústia ante a desordem que contempla. Domingo de manhã nós vamos ter sermão em Apocalipse, capítulos 15 e 16. E são dois capítulos que nos assombram muito como cristãos. Sabe aquele frio na espinha? Esses dois capítulos trazem isso, porque deliberadamente eles mostram a ira de Deus se manifestando sobre os ímpios e eles respondendo com blasfêmia, com a negativa de que há Deus e se recusando a arrepender-se. Aí isso só me remete à ideia de que os homens são tão maus, mas tão maus, a ponto de fazer isso à presença da ira de Deus. No momento da manifestação da ira de Deus ainda vão se tornar impenitentes. É por isso que serão condenados ao inferno. Não tem outra saída para eles, por causa de uma dureza tão grande. E aí Calvino então começa falando sobre isso. E ele então fala ao mestre de música de Davi: disse o nécio em seu coração, não há Deus, ele tem corrompido, ele tem realizado obra abominável, ninguém há que faça o bem. Salmo 14:1. Muitos dentre os judeus são de opinião que neste salmo se apresenta uma predição concernente à futura opressão feita sobre sua nação, como se Davi, pela revelação do Espírito Santo, lamentasse a aflitiva condição da igreja de Deus sob a tirania dos gentios. Portanto, eles transformam o que aqui foi expresso por Davi como indicativo da condição dispersa em que os vemos atualmente, como se fossem eles aquela preciosa herança de Deus que as bestas selvagens devoram. É bem evidente, porém, que, ao desejarem encobrir a desgraça que sobreveio à sua nação, torçam e apliquem aos gentios sem o menor fundamento que na verdade se aplica aos filhos perversos de Abraão. Davi não está falando de outro povo, Davi está falando do povo de Israel. E aí domingo eu tenho falado sobre isso aqui. O chamado em Apocalipse para o reconhecimento da manifestação da ira não é só para o ímpio, é para o crente também. Por isso que eu uni o estudo que eu tenho feito às terças-feiras no Evangelho de São Mateus. Eu tenho falado já sobre isso agora. Nós chegamos no ponto ápice do julgamento em Apocalipse, junto com os capítulos 23, 24 e 25 de Mateus, justamente onde fala do retorno de Cristo, a fim de que a igreja seja instruída sobre a necessidade de estar pronto e vigilante e apresentar-se de forma digna ao Senhor. E às vezes a gente fica falando, o ímpio vai para o inferno, o ímpio vai não sei o quê. E às vezes Deus está dizendo, cuidado, vocês também vão passar pelo juízo. Vocês não são condenados, mas vocês são julgados. Inclusive na ceia. Se participar indignamente, vem juízo sobre nós. Então é preciso entender que o chamado é para nós. E os judeus ficavam dizendo, não, isso aqui é para... E Calvino vem dizer assim, não, Davi está falando é para vocês mesmos. Não podemos com toda certeza encontrar um intérprete melhor qualificado que o apóstolo Paulo. E ele aplica este salmo expressamente ao povo que vivia sob o regime da lei. Romanos 3,19. Além disso, ainda que não tivéssemos nenhum testemunho da parte desse apóstolo, a estrutura do salmo clarissimamente revela que Davi tinha em mente os tiranos e inimigos domésticos dos fiéis, e não estrangeiros. Ponto este em extremo necessário para a nossa ponderação. Sabemos ser uma tentação excessivamente dolorosa, vermos a perversidade prorromper e prevalecer no seio da igreja, os bons e humildes sendo injustamente afligidos, enquanto os perversos cruelmente dominam de acordo com as suas aspirações malignas.
Esse triste espetáculo quase que nos desencoraja completamente e, portanto, somos em extremo carentes de receber o alento advindo no exemplo de Davi, o qual ele põe diante de nossos olhos. E assim, em meio às mais profundas desolações que contemplamos no seio da igreja, é possível sentir-nos consolados com essa certeza de que Deus finalmente as libertará delas. Não tenho dúvida de que há aqui descrito o estado desordenado e desolado de Judá, estado este introduzido por Saul quando começou a franca devastação. Então, como se a lembrança de Deus houvera sido extinta das mentes dos homens, toda piedade desvanecida, e com respeito à integridade ou retidão entre os homens, havia apenas um resquício dela associada à piedade. Então Davi diz que do momento que Saul assume, ele começa a diminuir a piedade no povo de Israel. E quando ele está falando então aqui nas Institutas, no ponto 2, e Dr. Valdir Carvalho lá no texto dele acrescenta o título Apostasia, com o ponto 2, ele fala justamente disso. Às vezes nós dentro da igreja vamos experimentando essa apostasia, de ir nos enfraquecendo na piedade, de irmos nos afastando da presença de Deus, a ponto de nos desviarmos. E aí então ele fala que justamente para nós. Por isso ele, comentando o termo disse o Nécio, fala assim: visto que a palavra hebraica Nabal significa não só nécio, mas também pessoa perversa, vil e desprezível, não teria sido impróprio tê-la traduzido assim neste lugar. Não obstante, sinto-me satisfeito em seguir a interpretação mais geralmente aceita, ou seja, que todas as pessoas profanas que têm lançado de si todo o temor de Deus e têm entregue-se à iniquidade, são persuadidas de loucura. Daí ele unir então aqui agora aquilo que Paulo diz lá em Romanos. Em vez de glorificarem a Deus, tornaram-se nulos em seus próprios pensamentos, loucos. Vocês concordam comigo que é loucura negar que exista um Deus? Ou negar-lhe a glória, ou servi-lo? A pessoa se torna louca. Em outro lugar, Calvino comenta: o salmista diz que eles falam em seu coração. É provável que não pronunciassem essa detestável blasfêmia com seus próprios lábios. Não há Deus, mas a desenfreada licenciosidade de sua vida, em alto som, distintamente declara que em seus corações, que se encontram destituídos de toda e qualquer piedade, suavemente cantam a si próprios este cântico. Então Calvino diz que talvez eles não tenham chegado e assustado a igreja, dizendo assim: não há um Deus, mas no coração começaram a crer assim. Nós tivemos a oportunidade de ver isso um pouquinho no sermão de domingo, e nós vamos continuar nesse próximo domingo. Então quando Deus nos chama, Ele nos chama para glorificá-lo. Toda vez que eu não glorifico, o que eu faço? Eu nego. Não há governo e providência dele sobre a minha vida. Falei disso na terça-feira, quando na parábola dos talentos Jesus exorta que os servos receberam do Senhor a tarefa de serem servos cuidando da propriedade dele até que ele volte. Toda vez que nós nos negamos a cuidar daquilo que Deus nos concede, nós negamos o governo dele, como se não tivéssemos que prestar conta a ele de nada do que ele nos deu. Você pode depois ler lá em Mateus capítulo 25 a parábola dos talentos dos 3 servos, 2 servos bons e fiéis e o servo que foi mau e imprudente. A ideia é essa, de que se Deus está governando, eu vou respondê-lo a todo momento. Quando eu nego o governo dele, parece que em alguns momentos da vida eu estou vivendo, como diz Calvino, cantando uma canção dentro de mim que anuncia que não há Deus. Deus está em todo lugar e dirige todas as coisas. Então, Calvino diz assim: Deus, de tempo em tempo, faz até mesmo os mais perversos dos homens sentirem secretas punções em suas consciências, para que sejam compelidos a reconhecer sua majestade e poder soberano. Mas qualquer conhecimento certo que Deus instile neles, em parte o abafam com sua malícia lançada sobre ele, e em parte o corrompem, até que a religião neles se torne insípida e por fim morta. É provável que não neguem a existência de Deus de maneira franca, mas o imaginam como seu recluso no céu e destituído de justiça e poder. Esse comportamento equivale à formação de um ídolo no lugar de Deus. E aí vem aqui a ideia do deísmo. Existe um Deus, mas ele nos abandonou, está lá no céu, não tem nada a ver com a nossa existência.
E aí Calvino então diz, tanto aqui quanto nas Institutas, se vocês depois lerem com mais calma o capítulo 4, verão isso. Alguns começam a viver um deísmo. Há um Deus, porém ele não está envolvido. Você quer ver um exemplo disso? Quando você peca em secreto. Elabora no seu coração a ideia de que ninguém está vendo, ou ninguém descobriu. É verdade isso? Deus está vendo, e Ele sabe tudo. Por um momento você o destituiu da posição de Deus. Você elaborou na sua mente a ideia de que Ele não pode ver, nem saber. Mas isso não é verdade, é? Mas vocês vivem assim. Os ídolos cegam. Vocês conseguem entender? Perceberam? Tem um momento no qual nós dizemos Ele não é Deus. Quando o salmista diz assim, esses homens estão dizendo no coração deles, não há Deus, somos nós. E não aquele ímpio que está lá fora. Porque nós atribuímos aquilo que lhe é devido, os atributos invisíveis de Deus. Deus é onipresente, Ele é onisciente, Deus vê tudo, mas quando você peca e diz que foi em secreto, não foi. Quando você acha que não tem ninguém vendo, tem. Mas na sua mente, você está destituindo Deus da glória dEle e dos atributos dEle, negando-lhe isso e vivendo como se não existisse. É interessante isso. Bom, eu vou pular à frente, que senão nós não vamos entrar no nosso tempo, e vou ao comentário no volume 2, Salmo 36, 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nestas poucas palavras, Davi mostra o fim de todas as más sugestões, ou seja, quando o senso, tanto do bem quanto do mal, é destituído ou suprimido, os homens se reduzem a nada, como se não houvesse no céu nenhum Deus entronizado como o juiz de todos. Portanto, o significado é este: a impiedade fala em meu coração e ao homem perverso, convencendo-o do excesso de sua loucura, tanto que, desvencilhando-se de todo o temor de Deus, se entrega à prática do pecado. Equivale dizer, sei muito bem o que os ímpios imaginam em seus corações, como se Deus me houvera posto como testemunho juiz a desvendar sua hipocrisia, sob cuja máscara acreditam que sua detestável malícia permanecerá oculta e sepultada nas profundezas. Quando os perversos, pois, não são restringidos pelo temor de Deus de praticar o pecado, isso procede daquele secreto discurso que fazem a si próprios, ao qual temos referido e pelo qual o entendimento deles se revela tão depravado e cego que, com bestas brutas, correm ao encontro de todo excesso de devassidão. Vocês viram isso no jornal essa semana? Acesse lá o portal dos jornais na internet, você vai ver, os vídeos estão publicados daquela mulher que foi morta, espancada lá no litoral de São Paulo, porque fizeram a quebra do mandamento, dizendo falso testemunho contra ela, que ela estava fazendo bruxaria e matando crianças. Tem os vídeos, está na internet. Começa um conteúdo dizendo cenas fortes, batem na cabeça, chutam-lhe, lançam ela de cima de alguns objetos no chão, até que morra. Homens, como diz Calvino, bestas feras, que dentro do coração se destituíram totalmente da presença de que é um Deus que julga, que por um momento se desenfrearam na prática do pecado, descontrolados. Nós somos assim, dominados pelo pecado, nos esquecemos que é um Deus, e aí realmente dizemos, não há temor de Deus diante de nossos olhos. Você já pensou que no momento que a gente para de temer a Deus e pratica o que é mal, sem temor da punição, porque Deus pune todo pecado. Pensemos então que talvez nos aproximemos de blasfemar o nome de Cristo quando deliberadamente pecamos. Por quê? Se Cristo morreu pelos nossos pecados, eu não posso então pecar, porque se eu peco eu injurio na cruz, tendo em vista que ele diz que ele mesmo há de cobrar dos ímpios os sofrimentos dele na cruz. Daí então, quando ele morreu por mim voluntariamente, o fez a fim de me redimir. Se eu, tendo sido redimido, permaneço como a porca que lavada volta à lama, ou o cão depois de ter vomitado ao próprio vômito, cenas que nos são demais, talvez vocês não estejam entendendo elas, pega um creme cracker, passa cocô nele e come. Não dá nem para imaginar, né? É coisa ruim, coisa que nos é de repúdio.
E aí então, como que você pode então agora pegar, tendo sido redimido em Cristo, vai afrontá-lo na cruz, na qual ele mesmo redimiu você pecando? Já que ele morreu, padeceu por mim, sofreu todas as dores, que ele doa mais um pouquinho. Não há temor de Deus diante dos olhos dos ímpios. Por isso que Calvino disse que ele prefere a morte do que pecar contra Deus. Nós não podemos amar o pecado. Por isso que a confissão de fé diz que há uma odiosidade em nossos corações pelo pecado. Nós odiamos o pecado. Para encerrarmos, Calvino diz: visto que os olhos são, por assim dizer, os guias e condutores do homem nessa vida, e por sua influência os demais sentidos se movem de um lado para o outro, portanto dizer que o homem tem o temor de Deus diante dos olhos, significa que ele regula suas vidas, e exibindo-se-lhes todos os lados para onde quer que se volva, serve de freio a restringir seus apetites e paixões. Davi, ao usar aqui uma forma contrária de expressão, indica que os ímpios correm em direção a todos os gêneros de licenciosidade em excesso, sem a mínima consideração por Deus, porquanto a depravação de seus próprios corações os tem feito completamente cegos. Nós não somos cegos, nós vemos. Os ímpios são cegos. E quem é que lhes cega o entendimento? Abram a Bíblia de vocês lá, o apóstolo São Paulo, a sua segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 4. Segundo aos Coríntios, o capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eles sim, por causa do domínio do diabo sobre eles, foram cegos. Nós vemos. Então, quando começar a se turvar a visão de vocês, recorram à graça. Calvino, nós vamos ver isso mais à frente, diz que os óculos do crente são as Escrituras. Eu não tenho assim ainda, eu tenho uma necessidade, já está começando assim, mas nunca usei. Mas quem usa óculos sabe como é que é. Quando tira, embaça, perde a capacidade de ver, talvez longe ou perto, de compreender, discernir. Daí Calvino diz que a única forma de tirar esse embaçamento é usar as Escrituras como um óculos pelo qual nós vemos o mundo em sua plena realidade. Daí tudo que eu faço, tudo que eu me lanço a fazer, Calvino diz então que Deus usou essa figura porque os olhos são aquilo que guiam o ser humano. Ele diz então que toda vez que nós formos olhar para alguma direção, alguma coisa, para onde quer que nos volvermos, que a palavra esteja nos guiando a fim de não nos tornarmos cegos, porque o pecado pode se interpor entre nós e a realidade. Ok? Certinho? Se vocês desejarem consultar, no site da Editora Fiel tem publicado lá online os comentários dos Salmos. Então você pode ler só online, não tem como baixar nem nada. Mas aí, se você quiser adquirir, você pode adquirir lá no mesmo site da editora. Eu oriento vocês que depois leiam, né, os comentários aí do Salmo 14, o verso 1, Salmo 36, o verso 1, o Salmo 10, versos 4 e 11. Lá Calvino vai explicar detalhadamente isso que nós vimos aqui no capítulo 4, ponto 1 e ponto 2. Semana que vem nós vamos ver os pontos 3 e 4, vamos entrar no capítulo 5, se Deus nos permitir, talvez até o 6. Alguma pergunta, alguma colocação sobre o que nós vimos hoje? Sim, o Everton. Nesse capítulo a gente viu aí a questão do senso de divindade que todo ser humano tem. Como é que a gente concilia isso com a cegueira que o senhor até leu o versículo lá em Coríntios? No ponto 1, eu vou ler aí a versão do Dr. Valdir Carvalho Luz, na nossa apostila. Calvino diz assim: mas assim como a experiência atesta em todos ser a semente da religião divinamente implantada, assim também dificilmente se encontra um em 100 que faça mendrar o que lhe foi gerado no coração.
porém nenhum em quem chegue à maturação, muito menos que fruto apareça a seu tempo. Salmo 1, verso 3. De fato, seja que uns em suas próprias superstições se perdem, seja que outros de propósito firmado de Deus impiamente se alienam, afinal, todos se degeneraram de seu verdadeiro conhecimento. O que Calvino diz aqui é a questão da depravação total. Quando ele termina dizendo que todos se degeneraram do seu verdadeiro conhecimento, é a ideia de que, quando Deus nos criou, nos fez para conhecê-lo plenamente. E isso está no ser humano. Com a queda que aconteceu, foi deturpado. Aí, ou pelas nossas superstições, pelo nosso próprio pecado que reina em nós, nós deturpamos isso, ou o diabo vai aproveitar, como nós vimos lá Paulo falando em Coríntios 4:4, a segunda epístola. Então, Everton, com o tempo, nós vamos deturpando o que é correto. Como nós fazemos com tudo. Por exemplo, quem fez o sexo? Deus. O que nós fazemos com o sexo? Deturpamos ele. É terrível isso. Então, a ideia de que há uma semente própria, mas o homem a transforma em cegueira. O homem a transforma em cegueira. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quem é que está detendo a verdade? São os homens. Por isso que todos se extraviaram a uma. E esse extravio que aconteceu em nossos pais, Adão e Eva, tem se propagado por cada um de nós. Por isso que lá no capítulo 5, Adão diz que o filho que ele gerou é a imagem e semelhança dele, não é mais a imagem e semelhança de Deus. Perdeu-se. Agora é a imagem e semelhança de Adão. Eu acho que o capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2. Já não é a imagem e semelhança de Deus, é de Adão. Nós todos nascemos em pecado. Aí a cegueira então agora faz parte desse problema que trazemos conosco. E Calvino faz mais um comentáriozinho aí. Ele diz assim: assim resulta que o mundo não subsiste nenhuma piedade genuína. Tem piedade, só não é genuína. Então cara, eu duvido nada que o cara seja piedoso adorando a imagem de escultura. Só não é genuína. Ele é cego para a realidade. Trocou o Deus invisível pela imagem de quadrúpedes, répteis, aves. A cegueira se apresenta aí. Ok? Deu para entender certinho? Mais alguém, alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vocês estão quietinhos hoje? É o Felipe em pé ali, é o meu segurança. Contratei. Aí ele fica em pé ali, qualquer coisa, ele lê Calvino para vocês. Vamos orar para encerrarmos? Sim, Catiane, pode falar. Só um pouquinho, porque senão não vai pegar lá na gravação, aí não vai dar para ouvir. Em relação assim à responsabilidade humana na salvação, existe? Homem é responsável, assim, pelos seus atos? Nessa questão igual do arrependimento, é Deus que produz o arrependimento no homem, né? Igual você falou, ele está cego, mas porque Deus quis, né? Como que a gente pode entender dessa forma, assim? É um pouco complicado. Não é um pouco, é muito complicado. Mas eu não vou responder porque eu já respondi. E vou continuar respondendo domingo, o segundo domingo do próximo mês. Nos estudos sobre a doutrina do batismo infantil, nós começamos domingo. Na apostila eu começo falando sobre isso. A doutrina da teologia do pacto ou da aliança é a melhor maneira de compreendermos a responsabilidade divina, a agência divina e a agência humana. Como é que funcionam as duas? Então, no segundo domingo do próximo mês, às 15 horas, vem que eu vou continuar falando sobre esse assunto aí. Responsabilidade humana e a agência divina, como é que elas trabalham, como é que funciona isso. Tá bom? Aí pega a apostila 1 depois comigo, você não pôde estar no domingo, que lá eu já começo a falar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas Calvino vai tratar disso mais à frente, porque senão a gente vai pular lá num outro capítulo que ele trata muito claramente sobre isso, e também os comentários dele em 2 dos profetas menores e também no Harmonia dos Evangelhos e nas gerais, epístolas gerais. A gente vai chegar lá, tá bom? Ok? Então vamos orar. Pai querido, obrigado pela graça, pela oportunidade de nos reunirmos aqui,
Senhor Deus, nos dirige, nos livra de toda superstição acerca do ser de Deus, de vãs especulações acerca da tua pessoa, nos guarda também da apostasia, de negarmos os teus atributos visíveis e invisíveis que se manifestam a Deus. Livra-nos de pecarmos deliberadamente contra ti. Guarda os nossos corações, nos dirige com a santa palavra, que o Espírito Santo seja presente em nós. É o que nós oramos, Pai, e pedimos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Ide em paz.